No mini podcast de hoje, eu vou comentar um pouco sobre a oitava temporada de The Rookie. Essa temporada, ela foi muito aguardada por mim, porque foi a primeira vez que eu pude acompanhar uma temporada desde o início ao vivo. Eu conheci The Rookie lá em 2024, através de um post aleatório no Twitter, porém na época eu não tinha achado ainda para assistir a série, nem nada. E aí em 2025, a série ainda estava indo ao ar, a sétima temporada nos Estados Unidos, e aí me apareceu um edit no Twitter de Chamfer. E 90% das séries que eu começo a assistir são por causa de edits de casais que eu vejo ou no TikTok ou no Twitter. Então, obviamente, com The Rookie não ia ser diferente. E aí, depois desse edit aparecer pra mim no Twitter, foi a confirmação de que eu realmente precisava começar essa série o mais rápido possível. E aí, eu finalmente achei link para poder assistir ao vivo. E logo em seguida, a Netflix já colocou todas as temporadas no catálogo. E eu pude assistir tudo em HD muito bonitinho. E eu me apaixonei pela série e atualmente é, assim, a minha série favorita e eu sou muito feliz assistindo. Por mais que às vezes eu passe raiva com algumas situações também, mas vamos comentar isso mais pra frente. Em uma das entrevistas que a Melissa deu sobre o último episódio da oitava temporada, ela descrevia ele como uma montanha-russa com altos e baixos. Pra mim, essa frase, ela define muito bem a temporada 8 inteira. Porque pra mim a temporada começou lá em cima, aí no meio ela super deu uma caída e os últimos 3 episódios foram assim, ouro e foram divinos. E a gente começa a temporada, né, de maneira internacional, com The Rookie sendo gravado em Praga. E quando divulgaram assim Praga, eu achei, nossa, vai ter altas cenas. Mas assim, achei ok no final a parte de Praga. Eu confesso que eu fiquei muito mais interessada com o que estava acontecendo com Chamford em Los Angeles do que Praga. E eu também não entendo porque a Bailey foi pra lá, entendeu? Tipo assim, ai, ela se enfia em qualquer lugar, né? Porque a Bailey, a gente sabe que ela é a Barbie mil e uma profissões. Qualquer oportunidade de fazer algo novo, ela tá fazendo nessa série, o que pra mim não tem sentido, mas aparentemente eles gostam de fazer isso. E eu adorei também que já colocaram logo o Champer pra ir morar junto no primeiro episódio, porque assim, gente, eu acho que casal bom a gente não pode perder tempo. Então vamos fazer rolar e as situações acontecerem, assim. E eu acho que foi tudo assim, toda a timeline de Champer nessa oitava temporada foi muito bem escrita e muito bem colocada, de maneira geral, assim. Se a gente comparar com outras timelines, assim. E eu vi comentários também na internet falando que tudo que estava acontecendo com Chamford, agora na oitava temporada, foi de maneira rápida. Mas pra mim, Chamford acaba sendo o casal mais lento entre todos da série. Porque o Lopez já foi morar junto logo de cara, assim. A Nyla e o James também se conheceram uma temporada e na outra eles já estavam esperando a Lea e cagando também. A Bailey com o Nolan, em 2 segundos eles também estavam morando juntos. E Chamfer demorou pra caramba, gente. Então, não acho que seja rápido. E eu não sei de onde as pessoas meio que tiraram essa conclusão. E um ponto super positivo nos 3 primeiros episódios foi que tiveram um caso, assim, super importante. E tava todo mundo trabalhando junto em prol daquela mesma situação. E pra mim, eu simplesmente amo quando isso acontece em The Rookie. Amo quando eles colocam todo mundo pra trabalhar no mesmo caso, pra prender o bandido, pra descobrir o que tá acontecendo. Eu acho que traz muito da essência da série nesses episódios. E a gente também consegue ver mais da interação dos personagens, gente. Porque eu adoro Found Family. E pra mim, The Rookie é uma grande Found Family. E eu simplesmente adoro ver eles trabalhando juntos ou em cenários fora da delegacia também, em outras situações juntas. E eu simplesmente admiro muito esses episódios e geralmente eles acabam sendo meus favoritos quando tem essas situações. Aí o segundo episódio eu resumiria ele em mudanças, tanto profissionais, tanto pessoais. A gente tem Chamfer se mudando para ficar juntos, o Miles indo morar com a Selena, o Tim sendo o Watch Commander, a Lucy voltando pro Day Shift e sendo a Supervisor de Sargento, e o Nolan pegando o Miles como rookie dele. Então são mudanças que a gente já vê logo no início desse episódio e mudanças que perpetuam pela série inteira. As minhas cenas favoritas nesse segundo episódio são de Chamford, e eu vou falar muito de Chamford ao longo desse mini podcast aqui, porque o Tim e a Lucy são meus personagens favoritos, e Chamford também é meu casal favorito, então eu tenho muito a falar deles. E pra mim, a construção de personagem dos dois é a melhor da série inteira, e eu adoro ver eles evoluindo. Nesse episódio, a gente tem a questão do Living Girlfriend e Living Boyfriend, e a gente também tem o Tim levando janta pra ela na delegacia, a cena final deles chegando em casa e pegando o Code pra sair pra jantar, a parte em que a luz tá fechando a porta e a música toca a palavra home, absolute cinema, absolute Chamford.
Tudo perfeitinho, gente, muito bonito. E outra coisa que eu também achei que foi muito bem colocada nessa temporada e finalmente voltou, assim, a gente assistir mais, foi a Angela e o Wesley, os Wolpers. Nas últimas temporadas eu achei que eles tiveram um pouco menos tempo de tela e eu fiquei muito feliz de logo nesse início eles já colocarem mini plotzinhos pra eles. Nesse episódio a gente tem eles combinando um date, igual o Phil e a Claire de Modern Family, e eu achei essa comparação, não sei bem se eles pretendiam fazer essa comparação, mas eu achei esse paralelo, assim, muito divertido e engraçado, e eu acho que super combina com os dois também. E logo de assistir, assim, esse segundo episódio, e esses primeiros episódios no geral, a gente já tinha uma noção de que essa temporada ia ser cheia de participações especiais, e realmente foi, porque a cada episódio era uma pessoa nova entrando, uma coisa diferente acontecendo, e eu ficava, gente, que é isso? Aí no terceiro episódio, a gente tem a volta do Seth, que vamos ser sinceros, quem pediu? Exatamente, ninguém. Todo mundo pediu pela Tamara a temporada inteira, ela não apareceu em nenhum momento, mas logo no terceiro episódio a gente já teve que dar de cara com o Seth aparecendo. Eu entendo a preocupação do Miles, entendo o Miles querer ser amigo dele, porque foi o Rookie ali com ele também, eles passaram por coisas parecidas logo nos primeiros dias de treinamento, meio que, querendo ou não, gerou uma conexão. E eu achei esse episódio 3 mais emocionante e, de certo modo, significativo emocionalmente para a Lucy do que o episódio 10. E sobre o 10 eu vou falar mais pra frente. A gente tem uma atuação impecável da Melissa e a atriz também que faz a Samantha atua muito bem. É muito triste e pesada, assim, aquela situação. E a Lucy conversando com ela, falando que a vítima não tem culpa, que ela não deve ficar se culpando de ter feito alguma coisa diferente para aquilo não acontecer, porque era uma coisa que elas não conseguem prever. E que aquele trauma que ela passou não define ela, que ela é muito maior que aquilo. Pra mim, esse foi um episódio com uma carga emocional muito grande. E teve umas cenas, assim, nossa, na hora que a Samantha tá no hospital, que eu não conseguia assistir, assim, porque era muito impactante o que tava acontecendo. E o vilão totalmente asqueroso, tipo assim, nojento ele falando, e dava nervoso de assistir. Um episódio muito bom, muito bem dirigido, as cenas muito boas também. E pra mim, os 3 primeiros episódios, eles foram muito impecáveis e muito bem, assim, na distribuição de cena pros personagens principais e na percepção de histórias e pra gente entender aonde a série queria chegar, porque realmente os primeiros e os últimos episódios, assim, pra mim, muito bons. E aí o meio a gente já fica com episódios bons e episódios nem tão bons assim. Aí no quarto episódio, a gente já tem a introdução da Bailey com o trabalho do Pentágono dela, que pra mim também não sei pra que existiu isso aí, sendo que era óbvio que ela ia ficar 2 segundos lá e depois ia voltar pra Los Angeles. E pra mim esse episódio, né, ele foi voltado pra um lado cômico, de certo modo, com toda a questão de Chamford, com o Smitty, eles tentando achar o Machete que tava em qualquer caixa, que ele botou as coisas tudo errado lá. E eu adoro quando eles conseguem colocar essas coisas mais divertidas, assim, e engraçadas ao longo dos episódios. E nesse episódio também a gente já consegue ver o Wesley com a questão da corrida para ser promotor e que começa esse plot a ser introduzido. E no quinto episódio, a gente teve o Aaron de volta. Gente, eu amo o Aaron. Pra mim, ele é um personagem que ele super acrescenta em todo mundo. Ele é super melhor amigo da Lucy e da Celina. E eu adoro o jeito que ele implica e irrita o time. Eu acho que. Ai, eu queria tanto ele de volta como personagem regular. Eu queria muito que eles fizessem essa mudança pra nona temporada. Porque eu não sei por que tiraram o Aaron, gente. O Aaron, pra mim, é um personagem extremamente importante na dinâmica de todo mundo. Pra mim, teve um foco mais, assim, em questão de vidas pessoais deles, porque a gente consegue ver a Layla de volta e ela tá enorme, a testa. Nossa, gente, eu vi essa criança menorzinha, sabe? E aí a gente tem ela com o problema da vida pessoal da Nyla. A gente tem a questão da corrida para promotor do Wesley e a Angela descobrindo sobre isso. Então, isso, querendo ou não, é a vida pessoal deles entrando em contato com a vida profissional. E eu gosto muito quando tem episódios assim em várias das séries que eu assisto. E logo no primeiro episódio dessa temporada, né, a gente também viu que o FBI ia estar aparecendo muito. Ao longo dessa temporada, realmente apareceu bastante. E eu gosto muito da Helena. Pra mim, ela podia ser uma personagem fixa também, porque eu gosto muito mais dela do que do Garza. E em relação ao Garza, tem várias teorias assim na internet sobre talvez ele ser um policial corrupto devido a algumas ações que ele tem, assim. E eu não sei se isso se tornaria realidade, mas fica aí talvez um plot para uma possível nona temporada. Se eles continuarem com esse plot do FBI, já que agora tem teorias sobre o que o Gray vai estar fazendo.
O sexto episódio é o do Dia dos Namorados. E uma coisa que eu sinto muita saudade quando a temporada estreava na temporada de outono, né, dos Estados Unidos, é em relação a vários episódios temáticos. Que aí a gente poderia ter Halloween, Thanksgiving, Natal, Ano Novo. E quando está em janeiro, né, a gente acaba ficando só com o Dia dos Namorados e talvez o 1º de abril também. E esse episódio de Dia dos Namorados, pra mim, foi assim, pura comédia. Eu adorei o episódio inteiro, gente. A questão de Chamber com os presentes, pra mim aquilo ali, essa dinâmica é muito os dois. E aí também, obviamente, pura comédia, a parte do Miles com a maldição toda acontecendo lá e ele desesperado. Aí nesse episódio a gente também vai percebendo mais a introdução do plot do Gray e da Luna brigados, assim, brigando e discutindo o relacionamento ao longo dessa temporada. E, gente, eu não sei pra que foram colocar isso. Realmente é um dos plots que eu menos gostei, porque pra mim eles são os tipos que você não mexe com o que tá direito, sabe? Você já botou o casal? Não mexe. A não ser que seja assim, o Nolan e a Bailey, pra mim podia mexer. Mas vamos deixar quieto também. Fica aí o comentário, se alguém da produção de The Root tiver assistido isso aqui e quiser botar o Nolan com a Jenny, fica aí. Aí também tivemos a volta do Glasser, né? A questão do Glasser com a Nyla, pra mim, um nervoso absurdo. E só que, né, eu acho que agora ele meio que vai parar de mexer com ela e focar no Nolan, porque todos os vilões de The Rook acabam se voltando para o Nolan. Pra mim foi uma grande surpresa o Everett não fazer isso no último episódio, mas não estou reclamando. A gente também vê a primeira tensão da temporada entre o Wesley e um dos amigos próximos da Angela, né, que nesse caso é a Nyla. E eu acho isso muito complicado e eu fico com muita pena da Angela, porque o Wesley, por ele ser advogado, obviamente ele vai contrapor a polícia. E aí ela acaba ficando no meio da situação, mas eu tenho muito assim que a Angela sabe que todo mundo ali da delegacia é família para ela. Principalmente a Nyla, a Lucy e o Tim. Então eu acho que ela defenderia eles com unhas e dentes em qualquer oportunidade que tivesse. E nesse sexto episódio, além do Dia dos Namorados, acontece o plot da delegacia explodindo. Que pra mim poderia ter sido um episódio inteiro voltado a isso, porque eu achei um plot realmente muito bom que poderia ser utilizado de uma maneira muito melhor do que só nos últimos 10 minutos, sabe? Porque explodiu, já estavam tipo reconstruindo a delegacia, ninguém falou muito sobre isso, sabe? Pra mim era um plot que merecia muito mais tempo de tela e ser desenvolvido muito mais a fundo, assim. Nossa, explodiu, cadê fulano, sumiu. Ou então, tipo, uma explosão maior de derrubar a delegacia. Mas eu sei que isso seria um custo para eles montarem o cenário todo de novo ou criar uma nova delegacia para The Rookie. Mas, gente, merecia mais. Episódio 7 é o único episódio de Undercover da temporada, que a gente tem a Nyla e a Lucy trabalhando juntas como um casal. E, gente, adorei esse episódio. Tipo assim, eu adoro quando tem essas questões de undercover. E eu acho que a Nyla é uma boa dupla com a Lucy nisso. E eu acho que talvez trabalhar em dupla foi a melhor opção também para as duas, de você ter uma pessoa ali que sabe da sua vida fora daquela grande mentira e que te mantém com o pé no chão e que mostra que vocês têm um propósito maior daquilo para você não se enfiar 100% de cabeça e se perder naquela situação. E aí, finalmente, depois de enrolar 3 episódios, a gente tem a Bailey realmente indo trabalhar no Pentágono e desenvolvendo todo o plot dela lá de 2 segundos. E aí a gente tem a ideia burra do Miles de levar o Seth pra ficar de tocaia num lugar lá que ele nem deveria estar de tocaia, mas ele resolveu ficar. E pra mim isso é um furo de roteiro, gente, porque na minha percepção, o Miles tinha entendido tudo o que ele deveria fazer e o que ele não poderia fazer como policial ao longo da 7ª temporada, com todo o treinamento do time nele. E parece que foi só ele mudar de TO que ele perdeu todo o treinamento, que ele perdeu o que ele aprendeu, sabe? Então, ou o Nolan é um péssimo TO, ou foi um furo gigantesco de roteiro de ficar fazendo o Miles falhar, assim, e ter ideias burras que levam ele a acabar duvidando dele mesmo e a polícia inteira, né, duvidar de ele estar aprendendo alguma coisa. No episódio 8, a gente tem o começo do plot do Everett em cima do Tim, e eu fico muito feliz de finalmente o Tim ter um vilão assim que não desistiu dele e mudou para o Nolan. Então, animada para o que vem aí na 9ª temporada. Mas eu espero que ele não faça Chamber sofrer muito, porque não aguento tanto assim. E eu gosto também do nível de ação que teve nesse episódio. E voltamos na questão de todos trabalharem juntos em prol de alguma coisa, que eles estão ali procurando aqueles
presos que se soltaram, né, e que estão perdidos por Los Angeles. E aí a gente vê a primeira transferência de presos dando errado na temporada, e obviamente que se der errado mais pra frente também. E ao mesmo tempo que a gente tem, né, todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, a gente tem as mini equipezinhas divididas. E eu gosto disso, gente. Eu adoro quando vai pra essa temática. E, ai, acho tudo. E, obviamente, além do Everett, né, o vilão do time, a gente também tem a introdução da Joy nesse episódio. E, gente, finalmente temos a mãe do Tim entre nós. A conversa final dela com a Lucy, muito importante, ela falando como o Tim protege todo mundo ao redor dele. E como ela não conhece o filho dela direito. E como isso é muito importante pra ela. E, querendo ou não, gente, tudo que o Tim passou com a Lucy, tudo que ele aprendeu com a Lucy, fez com que ele chegasse nesse momento de finalmente conversar ali com a mãe dele, né? E eu queria muito que a gente tivesse visto essa conversa, mas eu também entendo ela não tá na série. No episódio 9, a gente tem a volta da Nyla pra patrulha e o Miles trabalhando ali com ela, né, sendo o Rick dela. Gente, eu gostei dessa dupla, achei que a Nyla é uma pessoa com um pulso, assim, muito firme, e eu acho que os toques que ela deu no Miles foram muito importantes, mas ao mesmo tempo, assim, mais pra frente parece que ele perdeu tudo que ele aprendeu, de novo, assim, eu não sei porque que insistiram nessa ideia do Miles nessa temporada, nesse sentido de parece que ele não sabe nada, sendo que ele passou pela Nyla e pelo Tim, sabe? Os melhores TOs daquela série. E particularmente, assim, pra mim, foi nesse episódio 9 que a série começou a decair. Porque a gente tem a introdução daquele programa de comédia, gente, zero graça, as piadinhas são horríveis. E aí o Dash voltando também. Gente, o Dash voltou pra me assombrar, porque cada hora que eu achava que ele tinha ido embora, ele aparecia. Aí do nada o Dash na temporada. Ai, o Dash aqui. Eu, gente, que é isso? E uma coisa que aconteceu muito nessa temporada, e pra mim, toda hora uma fada morre quando isso acontece, é toda hora que muda uma cena Chamford com uma cena Bailey. Eu fico assim, sabe? Eles estão lá, tipo, conversando. Aí do nada, Bailey e Nolan. Aí Chamford tá, sei lá onde. Aí do nada, Bailey e Nolan. Sabe? Pra que isso? Não sei também. Mas eles estão fazendo. Aí temos o famigerado episódio 10. Que eu entendi porque que desde antes dessa temporada ser lançada, eles estavam divulgando como o episódio 10 o episódio da Lucy. E literalmente assim, pra mim foi, porque a atuação da Melissa e a parte da Lucy e do Wesley foram as melhores partes desse episódio, mas isso só aconteceu nos últimos 20 minutos, sabe? Então, não sei pra que essa divulgação gigantesca, sendo que eu ia ver eles correndo de zumbi e o Dash aparecendo na minha tela mais da metade do episódio. E aí, nesse episódio, teve várias cenas cortadas, e aí eles deixaram lá, no ao vivo, várias vezes eles correndo de zumbis, que poderiam ter tido cortes, a Bailey andando 10 segundos num corredor que poderia ser super cortado também. E cortaram cenas que pra mim seriam super importantes, tipo, o Tim falando que tava preocupado, tava sentindo alguma coisa em relação à patrulha daquele dia que ele seria com a Lucy, e a Lucy falou, tipo, não, não precisa ir não. A parte da Lucy, no final, conversando com o Nolan sobre querer avisar os pais dela. A parte do Gray falando com a Nyla que ela voltaria logo a ser detetive, que aquela situação dela como tio não ia demorar mais tanto tempo. E literalmente a gente fica sem essa explicação da parte da Nyla, porque no episódio 11 ela já volta como detetive. Então, tipo, por que isso aconteceu, sabe? Não tem explicação. E aí essas partes, assim, que foram cortadas, eu fiquei vendo pelo Twitter, sabe? Porque eu não tinha o acesso a elas. Então, achei, tipo assim, muito ruim não ter colocado essas cenas no ao vivo. Mas fora isso, a atuação da Melissa tava, assim, 1000 de 10. A parte ali final do Wesley conversando com o cara também, gente, eu tava, assim, apavorada, achando que alguma coisa ia acontecer com ele. E as atuações estavam muito, muito boas. Aí o episódio 11, ele já foi mais legal, assim, do que os últimos. A gente tem o foco no pós da Lucy, né, desse evento traumático. E eu gostei bastante de realmente não terem pulado isso e largado pra lá, de terem realmente mostrado como ela estava se sentindo, a questão dela conversando com a irmã do Martin. Aí a gente também tem Champer patrulhando juntos. Eu sinto muita saudade deles assim no mesmo carro. Eu sei que isso, obviamente, tem muito menos chances de acontecer agora, já que os dois são sargentos e os dois têm uma posição de destaque, né, de liderança dentro da delegacia. E, por sinal, eu acho que os dois se complementam muito bem nessa questão de líderes, porque o que falta em um, o outro tem. Então, eu acho que quando eles trocam ideias e quando eles refletem sobre o que pode estar sendo feito, eles melhoram muito o trabalho naquela delegacia. Para mim, realmente, Chamford comanda aquela delegacia de olhos fechados.
E a parte da discussão deles no estacionamento nesse episódio, pra mim, foi muito essencial também pra gente entender aonde eles estavam nessa questão de comunicação. Eu acho que dá pra ver essa evolução gigantesca neles como casal. E a gente também teve nesse episódio, infelizmente, o Glasser sendo solto. E depois disso eu sabia que ele ainda ia voltar nessa temporada. E realmente ele volta mais pra frente. E com certeza ele volta na 9, gente, pra atazanar o Nolan. Tipo, isso já é fato. No episódio 12, a gente tem a volta da Bailey pra Los Angeles, então esse episódio acaba sendo mais voltado nela. Porém, eu gostei que eles colocaram todo mundo pra trabalhar junto no mesmo caso, então acabou envolvendo os outros sim nesse episódio, que fez eu gostar um pouco mais. Se fosse ele realmente só focado na Bailey e no Nolan. E nesse episódio, eles também voltam com o plot do Wesley sobre a corrida pra DA, que eles falaram lá até o sexto episódio e depois eles esqueceram desse plot e eles finalmente resolveram voltar a falar nele. E eu também achei interessante esse episódio meio que ser conduzido por entrevistas indiretamente, porque a gente tem entrevista do Nolan, do Tim e do Garza ali com o FBI contando o caso. O que pra mim não faz sentido o Nolan estar envolvido. Mas tudo bem, né? Porque o Tim estaria representando LAPD, o Garza o FBI e o Nolan tá meio que sobrando. E aí a gente também tem a parte do Wesley com ele dando a entrevista ali. Eu também achei interessante a briga no elevador, achei engraçada, né? Aquela parte que tá o Gray discutindo ali com a aluna, e aí do nada pula os dois pra de fora do elevador brigando. Eu achei que essa cena deu um que a mais, assim, pro episódio. E a cena final de Champer saiu diretamente de uma fanfic. O que, pra mim, é impressionante, porque eu acho que muitas cenas de Champer saíram de uma fanfic nessa temporada. Aí no episódio 13 a gente já começa com puro The Rookie, a comédia de The Rookie com o plot da loteria. E eu fiquei muito, com muita pena do coitado do Smee, porque ele foi o único que ficou sem dinheiro no final. E aí a gente também tem mais um dos plots Nolan e Bailey de sempre, assim, que eles se metem em uma confusão, aí eles fazem uma besteira tentando sair dessa confusão, aí no final tudo se resolve em 5 segundos e eles saem como o salvador da pátria, nós salvamos o dia e resolvemos todos os problemas do universo. E aí voltamos com o Seth de novo, mas pelo menos ele voltou para chegar numa resolução, né, pro time, pra Lucy na questão do fogo, né, que aconteceu na 7ª temporada. Que pra mim eles tinham deixado esse plot de lado também, né? Porque o Tim fala claramente que ele ia atrás do culpado e não mostrou isso pra gente, mas aparentemente eles já tinham a ideia de que o Seth realmente tinha feito besteira e aquilo só foi confirmado e a gente tem a menção da Lucy a Tamara. Cadê a Tamara, gente? Pelo amor de Deus. E eu também meio que gostei do paralelo do Valentine's Day da 7ª temporada com essa parte da tenda nesse episódio, só que agora era o Miles e a Celina ali naquele meio. E a cena final, um primor, gente, todo mundo reunido ali e celebrando, né, a derrota do Wesley. E eu queria muito mais ver cenas assim também, deles juntos fora da delegacia, o que a gente acaba só vendo em casamentos, geralmente, ou tipo, nas festas de arrecadações e tal. Eu gostaria também dessas situações assim mais informais, porque ali só estavam meio que os principais, né? E aí tinha o Rod também, que, por sinal, a parte do Rod cantando, assim, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o Dylan de Modern Family cantando a música pra Hailey ali no meio da família. Pra mim, aquela situação me lembrou muito Modern Family. Aí no episódio 14, a gente tem a volta do Dash pela milionésima vez nessa temporada. E pela sinopse, pelo teaser, eu tinha achado que o episódio ia ser voltado tanto pros casos da Angela e da Nyla, tanto pros casos ali da Celina na nova divisão da delegacia. E eu gosto também quando eles mostram outras partes da delegacia que a gente não tá acostumada. Mas, obviamente, o episódio não era só isso, né? E a gente viu muito do Dash também. E eu também amei a abertura desse episódio com o Tim mostrando a Super Shop. E eu achei que eles iam focar um pouco mais nesse plot, dele sendo o Watch Commander, indo pras ruas, talvez ele enfrentando dificuldades, mas isso só durou os primeiros 5 minutos, assim. E depois eles nem ligaram mais pra isso e super funcionou pra ele. E eu também adorei a parte do Wesley e do Del Monte nesse episódio. Eu gosto muito dos dois trabalhando em dupla. E eu acho que a gente pode esperar um pouco mais disso na 9ª temporada também. O episódio 15 eu não tenho nem o que comentar, gente. Pra mim foi, de longe, o pior episódio da temporada. E ouso dizer, um dos piores episódios de toda a série. Assim, gente, achei horrível aquele documentário. E olha que eu sou super aberta aos episódios de documentário. Eu chego a gostar deles, assim. Porque eu acho que eles conseguem botar um pouco mais de suspense, ação. Mas, gente, o que foi esse episódio, sabe? Achei horrível. Porque eu também achei que eles mudaram o jeito como eles filmam os episódios. Por ter a Abigail por trás, eles focaram muito nos bastidores, apareceu muito dela e do Alex ali, o que geralmente não tem os outros.
E eu também prefiro os episódios de documentário quando são focados a alguém da equipe, tipo o do Aaron e o da Lucy e do Tim. E até o primeiro documentário que eles fizeram da questão dos atores mirins, eu achei muito mais legal. E geralmente nesses episódios a gente também vê muita participação especial, né? Porque a gente precisa das pessoas contando o que estava acontecendo lá. Só que, nossa, nesse teve demais. Toda hora era uma pessoa contando uma coisa diferente. Eu fiquei, o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu me perdi total nesse episódio e ele foi totalmente desnecessário. Eu não assistiria de novo, assim, revendo a temporada toda, eu super pularia ele. Aí depois desse episódio ruim de documentário, a gente finalmente começou a crescer de novo na série e chegamos nos 3 últimos episódios. O que eu adorei foi essa divisão, assim, de plots, de meio que da finale acontecendo em 3 partes. Eu gostei bastante disso, achei que acrescentou muito e deu pra desenvolver bem, assim, tudo o que estava acontecendo. A gente tem a introdução do noivado de Chamfer, a questão do anel de família do Tim, aí ele conversando com a Angela e a Nyla e todo mundo meio que tendo a mesma reação de meu Deus, vai acontecer. E, gente, eu não estava acreditando que realmente estava acontecendo isso e que esse momento estava chegando. Finalmente, assim, depois de esperar por vários anos deles juntos. No meu caso, eu só comecei a assistir a série ano passado, né? Mas mesmo assim, eu já tava. Gente, vamos lá, sabe? Tem várias temporadas da série, tá na hora disso acontecer. Então eu gostei bastante que isso foi dividido em 3 episódios. Pra mim, isso foi pura comédia romântica, assim, deles. Eu também adorei a parte do Wesley e do Del Monte nesse episódio. A questão dele com a Angela, eu amo quando tem essas divergências de trabalho do Wesley e da Angela, porque eu acho que super acrescenta na dinâmica deles e também faz parte da comunicação de casal que eles têm nessa questão. E aí a gente tem a volta do Glasser e eu fiquei feliz que a parte dele acabou no episódio 17, que ele não foi até o episódio 18. Só que agora a gente percebe que ele vai focar muito mais no Nolan do que na Nyla. E assim, gente, eu acho que a Nyla, ela já sofreu bastante com isso. Então, eu meio que gosto, espero que o Nolan sofra mais, assim, e deixe os personagens que eu gosto um pouco mais calmos e serenos. A parte da Mônica, eu já tava imaginando que ela fosse realmente morrer, mas eu não tava imaginando que fosse daquele jeito. Pra mim, ela é uma personagem muito boa, assim, e ela foi muito interessante ao longo de tudo que ela participou. E eu queria que tivesse sido talvez numa cena de ação ali, o falecimento dela. Mas eu entendo, assim, como colocaram. Eu gostei muito da última conversa dela com o Wesley, porque, querendo ou não, o Wesley era a única pessoa ali incluída no mundo atual dela que conhecia a antiga Mônica e sabia como ela era antes disso. Eu achei muito importante essa conversa. E eu fui super enganada ali, porque eu super achei que a moça que estava levando ela ia realmente levar ela para o aeroporto e não ia fazer o que fez com ela. E aí eu gostei muito que o Aaron apareceu de novo pro final da temporada. E eu adorei a participação dele na questão do anel de Chamfer. Eu acho o Aaron, como eu já comentei antes, o Aaron é um personagem essencial pra mim. E eu adorei a parte da falta de comunicação, assim, relacionada a Celina. O telefone dela, assim, mandando áudio pra todo mundo, atrapalhando tudo. Eu tava vendo a hora ela mandar um áudio sem querer pra Lucy, mas graças a Deus isso não aconteceu. E as cenas do time escolhendo o anel, gente, que perfeição. Eu chorei nas 2 cenas. Ele falando da Lucy, ele descrevendo por que ele ama ela, o quão boa ela é, o quão ela fez ele se sentir amado do jeito que ele achou que ele nunca poderia ser. Gente, coisa linda. O anel é lindíssimo. Eu amei aquele anel. É super a minha cara também. Nossa, cadê a Shopee pra poder vender um anel daquele eu confesso? E adorei terem colocado a história do anel sendo um paralelo com a história deles. Gente, eu fiquei emocionadíssima, tava debulhando em lágrimas. E aí chegamos no episódio 18, que eu vou começar falando sobre Chamfer, porque foi Chamfer, sabe, gente? Não tem como não falar deles. Eu confesso que mesmo com toda a saga do Anel, eu ainda tava em dúvida se o pedido ia realmente acontecer nesse episódio ou não, sabe? Se iam deixar pra nona temporada. E a pessoa que criou a teoria do pedido de namoro sendo realmente na praia, com base em um vídeo e um print, foi uma diva, foi um anjo, muito obrigada, sabe? E eu não tava acreditando que aquela cena estava realmente virando realidade. Eu estava em choque. Tudo que eu chorei no episódio 17, eu não consegui chorar no 18, porque eu não estava acreditando que aquilo realmente estava acontecendo. Aí essa cena do pedido de casamento também acabou sendo paralelo com a cena deles no primeiro episódio, na questão ali do nascer do sol. As 2 cenas, assim, lindíssimas. E acaba tendo um paralelo nas falas dele, com o que ele fala ali sobre passar o resto da vida deles, provando que ele é digno do amor da Lucy, com o 610, onde ele fala de passar o resto da vida dele recompensando ela em todas as pequenas doses que ela deixar.
E aí, pra mim, ali tava tudo mais que perfeito, assim, ela toda feliz com o anel, eles juntos ali naquele cenário muito lindo, e aí do nada, bum, uma seringa no pescoço. Eu fiquei, gente, o que é isso? Eu fiquei em choque, não tava esperando. E eu juro que por 5 segundos eu tive que me aproximar, assim, da tela que eu tava assistindo, pra poder ver se não era a Ashley e o Chris, porque pra mim tava iguais, assim, de longe. E aí é o Everett, e o Everett resolveu sequestrar os dois. Eu fiquei, gente, que é isso? Porque nas teorias, né, saiu ao longo da temporada, era sempre ou o Everett vai sequestrar o Tim, ou a Lucy. E eu via pouca gente falando dos dois juntos. Mas eu gosto, assim, dos dois juntos, gente, porque isso dá um plot grande pros dois. A gente vai ver muito de Chamfer logo no início da nona temporada. Vai fazer com que todo mundo da delegacia fique desesperado pra achar eles, principalmente a Angela. E a Angela literalmente faria de tudo para poder achar a família dela. E aí também a gente pode ter duas versões, tipo, eles serem sequestrados juntos e os dois estarem juntos ali naquela situação e o Tim obviamente vai tentar se colocar à frente para fazer com que eles não deixem a Lucy sofrer. Ou ir cada um para um lado assim da cidade e eles sem saber se o outro tá vivo, o que tá acontecendo com o outro. Eu tô muito animada assim para saber aonde a série vai chegar com esse plot na nona temporada. E eu acho muito engraçado, gente, porque os fãs de Champer de Instagram, Facebook, TikTok odeiam que isso aconteça. E sempre que eu tô no Twitter, sempre tem essas coisas e eu morro de rir. Porque lá todo mundo quer ver meio que eles sofrendo pra eles terem mais tempo de tela e acontecer mais coisas nas histórias deles. E aí, gente, pra mim que esse sequestro tá acontecendo, também já abre margem que o casamento tá acontecendo no 906, que é o episódio 150 de The Rookie. E aí dá tempo do sequestro acontecer nos 2 primeiros episódios, e aí em 3 episódios eles arrumarem, logo organizarem um casamento, porque não dá pra perder tempo. A gente sabe que polícia passa por várias situações, e aí eles pensam nisso, na questão da prioridade tá clara, né, igual na 7ª temporada, e vamos casar. Pra mim, o episódio 6, ele tinha que ser um grande casamento Chamford pra poder comemorar o episódio 150. E agora falando sobre o resto desse último episódio, eu amei tudo, achei um ótimo episódio final. Era óbvio que o Everett ele ia fugir ali naquela primeira oportunidade, porque como a gente pode ver, né, quando é que The Rookie consegue fazer uma transferência de pesos bem-sucedidos? Nunca. Então essa não ia ser a primeira vez. Ainda mais no último episódio da temporada. E eu adorei a Lucy trabalhando ali com o Miles, na delegacia, e naquele primeiro momento a delegacia estava muito mais caótica do que a parte do Everett. E na minha visão, assim, eu acredito que o Miles vai ser logo promovido para P2 no primeiro episódio, para poder ajudar ali melhor nessa caça de Chamford, para saber onde tá Chamford e nesse salvamento. E a parte do Wesley com o time, eu tava meio desesperada, porque eu fiquei, ninguém mexe na minha família, o que tá acontecendo? Mas aí depois a gente tem meio que a explicação da Angela ali pro time, falando que o Wesley aceitou entrar nessa para poder investigar um pouco o advogado. E esse advogado, ele vai ser a nova Mônica pro Wesley, claramente, e ele com certeza volta na nova temporada. Agora, infelizmente, a temporada acabou, acabaram-se os teasers, acabaram-se as sinopses, e eu não vejo a hora deles começarem a gravar a nona temporada. Eu vou ficar de olho em todas as teorias e todos os spoilers, porque eu tô muito ansiosa, quero muito saber como é que vai desenrolar, e eu gostaria muito, muito, muito mesmo que a nona temporada fosse de estreia agora em outubro, novembro, né? Setembro, eu não sei ao certo quando é a fall season deles. Mas eu preferia que fosse muito agora do que janeiro, porque esse final foi bem impactante, assim. E eu não queria ter que esperar quase um ano para poder saber o que vai acontecer. Mas eu tô muito animada, ansiosa e feliz com tudo. Nos vemos na nova temporada!